Fala, queridos, a graça e a paz do Senhor para a sua vida. Seja bem-vindo ao nosso culto online. Ainda que hoje nós teremos somente a transmissão da palavra, não teremos a transmissão do louvor, mas eu faço questão de trazer essa palavra para o seu coração. Eu quero falar sobre família, um assunto tão importante que tem a ver com todos nós. Você que está assistindo esse culto, essa palavra é para o seu coração. Eu quero falar sobre família. Mas antes, vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós apresentamos esse momento ao Senhor, desejando ouvir a Tua voz, ansiando ouvir a Tua voz. Fala conosco através da Tua palavra, que a Tua palavra venha como revelação em nossos corações, que seja como semente em nosso coração, como terra boa, que venha germinar e venha dar muitos frutos para a Tua glória, que fale o Teu Espírito Santo. Queremos diminuir para que o Senhor venha crescer em nós. Por isso, Pai, neste dia, nós nos abrimos totalmente, nos rendemos aos Teus pés para Te ouvir, para aprender com o Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o assunto família é um assunto que é muito presente. Primeiro que a história bíblica começa com um casamento entre Adão e Eva e vai terminar com um casamento que são as bodas do Cordeiro. Então existem muitas passagens na Bíblia que falam sobre família. Há um momento em que Deus chama Abraão e fala: Abraão, negócio seguinte, através de você serão benditas todas as famílias da terra. Tem um texto que diz, Salmo 68:6, Deus faz com que o solitário viva em família. Salmo 113, Deus faz com que a mulher estéril habite em família e se torne alegre mãe de filhos. Então, o assunto família, você vai encontrar muitas e muitas referências, e mais do que falar sobre família, Deus dá muito valor a uma família bem firmada. Eu costumo dizer, já ministrei sobre isso, uma família saudável, nós teremos uma sociedade saudável. Isso é muito real e o contrário é verdadeiro. Uma família disfuncional tende a produzir indivíduos disfuncionais, pessoas com problemas de identidade, doenças emocionais, problemas financeiros e imoralidade. Resultado de uma família bagunçada, para dizer o mínimo. E se nós olharmos para a história moderna, o quanto a família foi atacada. Eu quero puxar um pouquinho na história, sem estender muito, né? A família sofreu um primeiro grande impacto com a Revolução Industrial no final do século XVIII, onde os pais que antes trabalhavam em casa precisaram ir para as fábricas, geralmente distantes, ficando longe da família. Até aí, ok. A mudança na sociedade, os pais como provedores precisavam trabalhar e trazer o sustento para o seu lar. O problema é que muitas mães também precisaram ir para as fábricas, jornadas de trabalho absurdas de até 17 horas, principalmente durante as guerras. As mulheres foram muito ao mercado de trabalho, né, para as fábricas, para trabalhar. Então, a Revolução Industrial foi o primeiro choque na família. E na história da sociedade, quantos movimentos se levantaram de forma sutil, bandeiras, uma capa de bondade, mas com um fundo maligno, movimentos contra a família que Deus sonhou. Vou falar sobre alguns movimentos, né, de forma rápida, sem me estender muito. Por exemplo, o movimento feminista. Queridos, é justa a luta pelo direito das mulheres. Aliás, Jesus foi quem mais defendeu as mulheres. Porém, queridos, uma coisa que nunca vai existir é a igualdade entre os sexos. Homem é homem, mulher é mulher. E lembrando que um não é melhor do que o outro, mas se completam, se complementam. Já o feminismo, queridos, ele produz distorções, produz inversão de papéis, conflitos, entre homem e mulher. Queridos, o machismo é ruim, precisa ser combatido sim, porém a resposta deve vir da palavra de Deus. Veremos daqui a pouco, sobre o papel
do homem segundo o coração de Deus. Então, o movimento feminista foi o primeiro, um deles, né, que veio aí contra a família. Outro movimento cirúrgico contra a família foi a pornografia, que teve a sua ascensão com a criação da Playboy. E qual foi o cenário em que a Playboy foi criada? No pós-guerra, famílias abaladas, os homens totalmente abalados. E hoje a pornografia é um negócio milionário. Existem redes sociais somente sobre pornografia. Então é uma coisa, é uma ferida que foi tocando nas famílias e automaticamente na sociedade. Um outro movimento da liberação sexual. Os anos 70 produziram muita coisa importante culturalmente, mas também produziu muita coisa ruim. Uma das coisas foi a explosão do uso de drogas. Quem assistiu a série Narcos vai lembrar como começou, né, aquele consumo desenfreado de droga nos Estados Unidos, né, onde houve a criação dos cartéis, vieram droga da Colômbia para poder suprir o mercado que era crescente nos Estados Unidos. E outra coisa que marcou os anos 70, o chamado amor livre, o sexo livre, totalmente contra a palavra de Deus. Cenários que são desenhados, que vai assim minando a família, a maneira de Deus. Uma outra questão, a cultura do homossexualismo. A sociedade está se acostumando cada vez mais. Hoje em dia não choca mais ver dois homens de mãos dadas. Então são assuntos, né, complexos, não vou me estender, mas são questões que vão de alguma forma, que vão se levantando contra a família. Uma outra coisa, a banalização do divórcio. Antigamente era complicado divorciar, nem chamava divórcio, era desquite. E hoje em dia, queridos, é tão comum, né? Vai no advogado, rapidinho, vai, fala ali os trâmites, separa, divorcia. Hoje em dia, aliás, queridos, as pessoas pensam assim, olha, nós vamos ficar juntos, não der certo, separa. Então virou uma banalização. Estou falando de elementos que são contra a família. Um outro ponto que está muito em voga hoje em dia, ideologia de gênero. Estão querendo, sabe, impor uma coisa, sabe, que não é normal. Hoje é comum crianças transexuais, crianças passando por redesignação sexual. Pessoas adultas já seria incomum, mas crianças estão passando por esse tipo de situação. Sabe uma coisa bizarra que tem acontecido também? Estão querendo mudar a língua portuguesa para a implantação de pronomes neutros. Então, não vai mais ser menino ou menina. Agora vão chamar todo mundo de menine. Não vai ter mais querido, querida. Agora é tudo queride. Tem escolas, queridos, que não chama mais aluno e aluna. É alune. Porque pode ser que tenha alguém que não se identificou ainda, então ele não vai ficar incomodado. Amigo e amiga não vai existir, vai ser amigue. E eu pesquisei, né? Irmão e irmã, como seria para eu dar a paz do Senhor, irmãos, agora teria que ser, né? Se fosse paz do Senhor, irmãs. Está amarrado, amém, queridos? Movimentos arquitetados pelo maligno, que vão produzindo feridas na sociedade. Sabe uma outra coisa que não é novidade para ninguém? A quantidade de adolescentes grávidas, que vai culminar em outro problema, que é a indústria do aborto. Queridos, o Japão, existem países como o Japão, né, que já incorporaram o aborto como meio anticoncepcional. A Argentina acabou de aprovar o aborto, então veja que está chegando perto. Queridos, uma coisa sobre a Argentina. Nos anos 70, a Argentina foi o berço de um grande avivamento. Os homens de Deus daquela época não imaginavam que 50 anos depois seria instituído literalmente o culto a Moloque. O que é Moloque? Moloque na Bíblia era uma divindade que se alimentava de sacrifício de criança. O que é o aborto, senão o assassinato em massa, o sacrifício de crianças? A mensagem está um pouco pesada, sim. Queridos,
tudo isso que eu falei vai nos fazer pensar em duas coisas, pelo menos. Primeira coisa, a apostasia instaurada, a multiplicação da maldade, o esfriamento do amor, conforme está escrito em Mateus 24:12. Primeira coisa, a apostasia está aí à porta. E a segunda coisa, o papel da família no propósito de Deus. Queridos, Deus ama a família, Deus é o autor da família. E a restauração da sociedade passa obrigatoriamente por famílias. Famílias que serão luz para um mundo em trevas. O que eu quero dizer com tudo isso que eu falei até aqui? Queridos, não banalize o seu casamento, não banalize a sua família. Ela tem valor para Deus. E assim como Deus fez com Abraão, Deus quer usar a sua família para abençoar o mundo. Então Deus procura homens e mulheres que estejam convencidos de que a família é a pedra fundamental de Deus para a transformação da sociedade. Que a sua família seja a sua prioridade de oração, de atenção, de presença, de investimento, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia em Gálatas 3:6. Gálatas 3:6-9 diz assim a palavra do Senhor. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Vou ler mais uma vez, Gálatas 3:9. De modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Amém, queridos? A família é o nosso primeiro ministério. A Bíblia fala sobre as qualificações do líder que governe bem a sua própria casa. Amém? Eu preguei aqui recentemente sobre a importância da mesa. Precisamos investir em tempo de qualidade em família. Nós somos tão disciplinados para o trabalho, para o ministério, que sejamos disciplinados também em relação à nossa família. E eu pergunto para nós, né, qual foi a última vez que vocês oraram juntos em família? Passearam juntos? As crianças estão em férias, né? Este é o momento, sabe, de investir na vida deles. Qual foi a última vez que vocês assistiram um filme juntos? Precisamos entender que a família é um presente de Deus para nós, um jardim que eu preciso cuidar. Por isso, você que está ouvindo esta mensagem, cuide do seu jardim, cuide da sua família. Deus vai te cobrar isto. Eu quero falar com os irmãos alguns princípios para uma família saudável, que se praticados trazem bênçãos, se não praticados atraem maldição. E o primeiro princípio tem a ver com a conduta dos filhos, Está em Efésios 6, abra sua Bíblia, Efésios 6, de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Queridos, obedecer os mandamentos que protegem a família só nos trarão benefícios. Além de sermos bem-sucedidos em tudo, aumentarão os nossos dias, prosperidade e longevidade num pacote só. Veja que os filhos devem aos pais não apenas obediência, mas principalmente e sobretudo a honra. Por isso, filhos que ainda moram com os pais, aprenda a obedecer, aprenda a honrar os seus pais, aprenda a honrar a sua família. É importante conversar entre si, colocar as expectativas um em relação
ao outro. A Bíblia diz que nos últimos dias Deus converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Essa é a nossa oração. Pais com o mesmo coração. Isso é tão importante. Então, filhos que ainda moram com seus pais, honre o seu lar, honre a sua família. Quanto aos filhos que já se casaram, que não moram mais com os pais, não existe mais a necessidade da obediência, mas permanece a honra. Por isso, filhos, recompense seus pais que estão na velhice, suprindo as suas necessidades emocionais, materiais. Então esse é, resumidamente, o papel dos filhos, tão importante. Os filhos olharem para a palavra de Deus, como eu devo me comportar em relação aos meus pais. Vamos agora à conduta dos pais. O primeiro, o principal mandamento dos pais, uma ordem de Deus, é criar os filhos no temor do Senhor. Efésios 6:4 diz, Efésios 6:4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Timóteo fala, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e fala sobre governar bem a casa, tendo os filhos em sujeição. Os filhos de hoje em dia são muito espertos, muito inteligentes, têm acesso a muita informação, porém os pais precisam, debaixo da graça de Deus, demonstrar autoridade. Isso é proteção para os filhos. Limites são necessários, disciplina necessária, e se feita da maneira correta, os filhos vão agradecer no futuro. Amém? E além de tudo isso, ensinar os filhos no caminho, ir para a igreja junto, ministrar a palavra de Deus com eles, aproveitar cada oportunidade para ensinar. Deuteronômio 6, de 6 a 9, fala assim, um texto muito precioso para os pais, que todas estas palavras, Deuteronômio 6, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, queridos, pegue essa palavra de Deus e aplique sobre o seu lar, sobre a conduta em relação aos seus filhos. Amém? Então isso é tão importante. Os pais que abençoam os seus filhos, que não provocam a ira nos filhos, mas que são abençoadores, que despertam os seus filhos a amarem a Deus, a amarem a palavra de Deus. Amém? Essa é a responsabilidade dos pais. Uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. E quanto à conduta dos cônjuges, quais são os mandamentos do Senhor para os cônjuges, O marido é o cabeça do lar. Seu papel é amar a sua mulher, tratá-la com honra, amar como Cristo amou a igreja. Queridos, o amor é uma decisão que tomamos. Eu decido me doar. Se o amor fosse tão espontâneo assim, não haveria uma ordem divina de amar a esposa. Efésios 5:25 vai dizer, Efésios 5:25 a 26, fala assim, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Veja o padrão de Deus. O marido não deve amar somente se estiver recebendo amor, somente se a mulher está sendo uma boa esposa. Não, o marido ele deve amar como Cristo. Gálatas 5:6 diz que a fé opera pelo amor. O amor nos faz enxergar o que a pessoa ainda não é, como se já fosse, O que ela se tornará como fruto de todo investimento feito, exatamente como Jesus fez por nós. Há uma frase de Charles Stanley que fala assim, quando um homem ama sua esposa corretamente,
ela se torna mais do que ele sonhou e muito além do que ele merece. Amém? Então, amar e tratar de forma correta. O que é tratar de forma correta? Considerando a mulher como o vaso mais frágil. E quando a Bíblia fala que a mulher é o vaso mais frágil, é porque ela precisa ser tratada com muito cuidado. Imagine um vaso de porcelana delicado e importado. É assim que nós, maridos, devemos considerar e devemos tratar as nossas esposas. E quando a Bíblia fala que o homem é o cabeça do lar, é porque é quem está sobre o peso, a responsabilidade da família. Jesus ama, cuida e protege sua família. Assim o marido ama, cuida e protege a sua esposa e seu lar. Esta é a vontade de Deus, o papel do homem como líder, como alguém debaixo da autoridade de Deus, para ser um canal do Senhor sobre a sua família. O papel da mulher, a mulher é a coluna, né? Seu papel é de ajudadora, tratar o marido com honra. Vamos a Efésios 5:22, fala assim: mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Queridos, quando Deus coloca o homem como cabeça e a mulher como ajudadora, ele não está rebaixando a mulher. Ao contrário, ele está demonstrando a necessidade de uma ajudadora para o homem, revelando a incapacidade do homem de se virar sozinho. Por exemplo, na hora de tomar uma decisão, a responsabilidade é do homem, mas quem tem os melhores conselhos são as mulheres. Então veja que um complementa o outro, uma parceria. Provérbios vai dizer que a mulher sábia, ela edifica a casa, e o contrário é verdadeiro, a insensata destrói. Tem uma frase, que você conhece, que por trás de um grande homem sempre haverá uma grande mulher. Então, a mulher que se coloca como ajudadora, a mulher que honra o seu marido, ela está honrando a Deus. E ela será honrada grandemente, em nome de Jesus. E quando falamos sobre os deveres do homem, acabei de dizer que ele deve amar como Cristo amou a igreja. E quando se fala sobre liderança do lar, esse é o padrão. O homem deve liderar como Cristo. A liderança de Cristo, ela é servidora, não impositiva, não autoritária. Veja como a palavra do Senhor é tremenda, queridos. Sabe, é algo que nos traz uma paz, que nos traz um descanso muito grande. A gente poder aprender com a palavra de Deus. Finalmente, eu quero falar a todos, todos os pais, maridos, filhos e filhas, queridos, nós precisamos olhar para a nossa família, desenvolver apreço pelos nossos familiares, ser intencional em abençoar, em elogiar um ao outro. Nós somos muito bons para criticar quando uma coisa está errada, mas somos falhos em destacar as coisas boas, quando as coisas estão em ordem. E eu pergunto, você, marido, costuma elogiar a sua esposa? Esposa, você costuma elogiar seu marido? Pais, os filhos, filhos, os pais. Precisamos adquirir esta habilidade. E isso é para a vida toda, queridos. Isso é para a nossa vida. Toda pessoa tem algo para ser elogiado. Amém? Uma outra coisa importante, é o valor do abraço. Nós estamos na pandemia, mas em família pode e deve haver muito abraço. Sabe uma coisa que eu aprendi essa semana? Uma frase da psicoterapeuta norte-americana Virginia Satir, que fala assim: precisamos de 4 abraços por dia para sobreviver. Precisamos de 8 abraços por dia para nos manter. E precisamos de 12 abraços por dia para crescer.
Então, queridos, comece agora. Abrace sua família, abrace os seus familiares, porque isso é bênção, traz crescimento uns para os outros. Vou falar sobre mais algumas habilidades que nós precisamos em família. Aprender a ouvir. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Isso deve indicar alguma coisa. Precisamos aprender a ouvir. Sabe, são valores, são princípios. Aprender a perdoar. Habilidade para perdoar e pedir perdão. E na família é onde nós aprendemos esse princípio. Aprender a falar, aprender a comunicar, a hora certa de falar. Habilidade para formular argumentos é importante, com certeza, mas também saber reconhecer o argumento do outro. Perder a razão muitas vezes para preservar o relacionamento. Então são princípios, são valores, queridos, são coisas que nós podemos aprender e colocar em prática em nossa própria vida, em nossa própria família. Quero falar aqui, para encerrar mesmo agora, sobre a questão de prioridades. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar em nossa família. Uma família precisa contar com a ajuda de Deus. Quando nós amamos a Deus, quanto mais amamos a Deus, mais amamos a nossa família, a nossa relação com Deus. Aliás, coloca todos os nossos relacionamentos na perspectiva correta. Então, Deus em primeiro lugar. Família antes de qualquer outra coisa. Família vem antes do trabalho, família vem antes do ministério. É tão importante, preciso falar sobre isso. Outra coisa, cônjuge vem antes dos filhos. Cônjuge vem antes dos filhos. Quanto mais eu amo minha esposa, mais eu amo o meu filho. Quanto mais eu invisto no meu casamento, eu estou investindo na minha descendência. Então isso é importante dizer, né? Porque muitas famílias pode acontecer que os filhos se tornam o rei da casa, mas em primeiro lugar os cônjuges. Precisa ser colocado isso na perspectiva correta. Uma outra coisa importante, filhos vêm antes dos amigos. Então o relacionamento familiar vem antes de qualquer outro relacionamento. Filhos vêm antes dos amigos. E para encerrar, pessoas vêm antes das coisas, né? Então, nesse mundo materialista que nós vivemos, precisamos deixar isso muito claro. As coisas são mais, aliás, as pessoas são mais importantes do que as coisas. Tem gente que ama as coisas e usa as pessoas, mas devemos fazer justamente o contrário. Amar pessoas e usar as coisas. Amém, querido? Espero que você receba toda essa palavra no seu coração. Falei bastante coisa aqui, mas se necessário, volta de novo, assiste novamente, pega esses princípios, é uma conversa, um bate-papo sobre família, sobre casamento. Eu creio que Deus realmente vai falar ao seu coração e que nós sejamos edificados, sejamos bem-sucedidos e possamos, sabe, crescer em Deus, crescer como família, crescer como marido, como esposa, como pai, como filho. E isso é tão importante porque, como nós falamos, a transformação da sociedade passa pela transformação da família. Quero orar pela sua vida durante essa semana, que você possa refletir junto com seu familiar, se reúna, coloque, né, aquilo que você precisa dizer, comunique, né, coloque as expectativas para que Deus venha trazer cura, para que Deus venha trazer restauração para o seu lar e a sua família seja um agente de transformação em nome de Jesus. Pai, quero te agradecer por essa palavra, que o Senhor venha trazer luz, Pai, onde há trevas, Pai, que o Senhor venha trazer cura onde há enfermidade, vem sobre cada lar, sobre cada família, Pai. Talvez famílias que foram tocadas por essas feridas que nós falamos aqui no início, seja da pornografia, do adultério, do homossexualismo, Pai. Vem trazendo cura agora sobre as famílias, Pai. E cada
componente da família possa exercer o seu papel segundo a tua palavra, segundo o seu coração, e nós possamos receber as tuas promessas, os teus planos para nós, Pai, que nós possamos viver tudo que o Senhor tem preparado para nós como família, Pai. Abençoe cada família aqui com a tua alegria, com a tua paz, com o teu descanso. Vem curando agora, Pai. Faz aquilo que só o Senhor é capaz de fazer. Vem sobre cada marido, Pai, cada esposa, cada filho, cada filha, sobre os pais, Pai. Que haja um renovo do Senhor, que haja fé, que haja esperança, que haja amor nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, que possamos nos voltar para a família e possamos receber do Senhor a instrução, a revelação e a cura. Eu declaro a bênção do Senhor sobre as famílias, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, sobre cada família, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz e continue investindo na sua família, porque isso vem de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Um abraço e até mais.